Hoje eu vim dar dicas de estudos para vocês e a gente vai falar sobre estudo ativo e repetição espaçada e como lembrar de tudo aquilo que você estuda. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ana e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre o estudo ativo e a repetição espaçada. E são dois tipos de estudo que eu cito muito aqui no canal, porque são os tipos de estudo em que realmente vão te fazer lembrar da matéria que você estuda. Então, matéria que você vai estudar e vai continuar lembrando por muitos e muitos anos. E o estudo ativo, ele é essencial, porque quando a gente estuda passivamente, para quem não conhece, eu vou explicar primeiro. O estudo passivo é quando você está assistindo uma videoaula, só está resumindo alguma coisa que o professor está explicando. Então, é você não estar, por exemplo, forçando a sua mente a lembrar daquilo que você ouviu ou que você aprendeu. Então, quando você está na sala de aula, você está tendo um estudo passivo. E o estudo ativo é quando você realmente coloca em prática. Então, você não está mais só lendo. Você está, por exemplo, vendo uma questão e respondendo aquela questão. Você está fazendo flashcard para você lembrar qual era a explicação do conceito que você está procurando. Para você, por exemplo, montar um mapa mental sem estar olhando a sua apostila, o seu caderno. Então, o estudo ativo é aquilo que vai realmente forçar o seu cérebro a lembrar do que você aprendeu. Então, nesse vídeo eu vim te explicar como colocar o estudo ativo em ação e colocar a repetição espaçada em prática. Então, eu vou deixar aqui do lado para vocês a foto da curva de esquecimento. E a curva de esquecimento vai ser essencial na hora que a gente está estudando, porque isso vai ajudar na hora que você for planejar a sua repetição espaçada para você continuar lembrando da matéria. Então vamos começar. Primeiramente, o resumo, se você souber ele fazer de um modo certo, ele pode sim ser considerado um estudo ativo, mas é o que eu menos recomendo. Eu recomendo que você troque o resumo pela anotação por tópicos, porque se você está anotando em tópicos, você está anotando o que é essencial, o que realmente é importante daquela matéria. E se você está fazendo o resumo, você está lendo ou você está assistindo uma aula e está escrevendo ali a maioria das coisas que você está ouvindo, que você está captando, que você acredita que sejam importantes. Então, fazer essa anotação por tópicos pode ser essencial no seu jogo dos estudos e realmente te ajudar para o primeiro passo para o estudo ativo. Porque quando você faz essa anotação por pontos importantes, você está anotando ali o que provavelmente vai estar na prova. Tópicos que vão te ajudar a lembrar o que um faz conexão com o outro e significa todo aquele aprendizado. Então agora, falando no português, digamos assim, se você tá vendo, por exemplo, Revolução Industrial e tá fazendo algo por tópicos, fica muito mais fácil do que você fazer um resumo e lembrar de todo aquele resumo. Se você faz tópicos, por exemplo, 5 tópicos importantes da Revolução Industrial, fica muito mais fácil de lembrar do que se você estivesse fazendo um resumo de 10 folhas, por exemplo, nem que seja 30 linhas, já vai ficar muito mais fácil de lembrar se for uma anotação com 5 tópicos. O próximo método de estudo que eu indico bastante é o mapa mental. Então, o que você vai fazer? Você vai ter a sua apostila, onde você vai ter todo aquele aprendizado que você tem, ou você vai assistir uma videoaula, vai acabar aquela videoaula ou vai fechar a sua apostila, pegar uma folha de papel e escrever aquilo que você lembra. Tudo aquilo que é referente ao conteúdo que você acabou de assistir ou ao conteúdo que você acabou de ler. Então, isso vai ser muito bom porque você vai forçar o seu cérebro a lembrar daquilo que você estava vendo e também você vai perceber quais são os gaps no seu estudo. Então, quais são as coisas que você não está lembrando, que você não adquiriu de conhecimento ainda. Depois que você terminar o seu mapa mental, você abre a sua apostila ou você vê a sua videoaula de novo para ver ali quais são os pontos importantes que você deixou passar ou quais foram as coisas a mais que você não precisava necessariamente estar lembrando daquilo, que não é tão essencial na hora que você estiver fazendo a prova. Mas uma coisa importante falar, que quando você estiver fazendo esse teste de mapa mental, eu indico que você faça quando você tiver mais tempo. Então, se você tá ali na sua semana de prova, se você tá tipo 2 semanas antes da prova, 1 dia antes da prova, eu indico que você coloque outro método em prática que eu já vou explicar qual é o método para vocês.
Gente, uma coisa muito legal também, que é importante, que pode te ajudar na hora dos estudos, é o método Pomodoro, onde você vai ficar 25 minutos focado e 5 minutos de descanso. Então você faz essa repetição por 4 vezes e na última vez você fica 15 minutos descansando. E esse método, ele é muito bom, ele não é realmente um método de estudo, mas é um método de foco e de tempo. A gente chama ele de método Harvard, porque os alunos de Harvard começaram a usar e aí ele foi sendo espalhado aí pelo mundo. E agora a gente usa aqui também e vê que ele dá muito resultado, principalmente para você que tem dificuldade em manter o foco. Então, quando você estiver estudando algum tópico, alguma coisa que é mais complicada para você, por exemplo, eu falei para vocês da Revolução Industrial na história. Era uma matéria que eu tinha bastante dificuldade, então eu colocava o método Pomodoro em ação, ficava ali 25 minutos de videoaula, depois descansava 5, aí voltava, fazia, por exemplo, 5 exercícios, descansava 5 minutos, depois eu terminava de assistir a aula. Então eu fazia esse intercalo de tarefas, né, mas tudo relacionado ao mesmo conteúdo, para que quando eu terminasse essa minha 1 hora de estudo, por exemplo, do método Pomodoro, eu tivesse visto a minha matéria e realmente aprendesse aquilo que eu estava vendo. Outro método de estudo ativo que eu indico bastante, todos esses métodos você pode colocar o método Pomodoro em prática, tá bom? E aí, esse método que eu indico é sobre você explicar a matéria. Então você se reunir ali com seus amigos para explicar a matéria que vocês estão tendo que rever para a prova, por exemplo. Então, analisa ali, falando novamente sobre... A gente vai continuar com todos os exemplos com Revolução Industrial para ficar mais fácil. Então, Revolução Industrial, você vai fazer ali a sua anotação por tópicos, vai se juntar com seus amigos e vocês fazem, por exemplo, perguntas um para o outro para ver o que você não lembra, para ver aquilo que você ainda não sabe, ou adicionar coisas novas, porque assim vocês fazem uma troca de informações muito legal, que ajuda demais na hora da prova, não só, né, para você se preparar para provas, mas se preparar para vestibular, por exemplo, e também para quem está na faculdade, para você se preparar para colocar isso em prática quando você estiver realmente trabalhando, né? Então, isso pode te ajudar demais, gente, porque quando você não sabe uma matéria e vai algum amigo te explicar, aquilo vai sendo mais leve. Então você não precisa ficar assim, ai meu Deus, mas se eu falar errado ele vai rir da minha cara. Provavelmente o seu amigo vai rir sim da sua cara e vai falar, como assim você não sabe? Mas se for algum amigo muito legal, ele vai rir da sua cara, você vai rir junto e depois ele vai te ajudar. Então, tenham amigos bons também pra te ajudar em relação a isso. Tenham amigos que você realmente pode contar, que você sabe que mesmo rindo, mesmo fazendo memes e etc, a pessoa vai estar ali pra te ajudar, pra te apoiar. Então, se você tiver alguma dificuldade na matéria, ele pode te ajudar. Se ele tiver alguma dificuldade na matéria, você pode ajudar. Então vai ser uma troca de informação muito legal e eu indico demais, porque isso me salvou quando eu tava ali no ensino fundamental me preparando para ir pro ensino médio. No ensino médio eu não fiz tanto por causa de tudo que aconteceu, né, gente? Mas eu quero voltar a fazer isso, principalmente agora na faculdade, porque eu sei que vai ter bastante coisa pra fazer, então vamos ver, gente. Mas é uma técnica muito legal e eu super indico pra vocês. E se você não pode fazer isso, né, se, por exemplo, você tem que estar em casa em determinado horário, você tem que trabalhar e etc, existe um site chamado ChatGPT. Eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando sobre o chat. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no box e também na descrição do vídeo para vocês assistirem, que eu explico como usar o ChatGPT como parceiro de estudos, porque aí você vai mandar e ele vai te ajudando ali a entender o seu estudo, ele vai montar, por exemplo, uma prova para você. Então é muito legal. Assistam esse vídeo depois que vocês terminarem assistam aquele vídeo depois que vocês terminarem esse vídeo, tá bom? E o próximo método de estudo que eu sempre indico pra vocês, e hoje não vai ser diferente, é o método por questões, onde você vai pegar o conteúdo que você precisa aprender, jogar ali as questões, procurar questões na internet e resolver. Ou também resolver provas antigas, então pegar com pessoas que já tiveram a matéria com aquela pessoa, ou procurar no Google, ou pedir até mesmo pro ChatGPT fazer isso pra vocês. E isso é muito legal, porque você vai estar tendo um estudo ativo, depois você pode analisar aquilo que você acertou, ou o que você podia ter feito diferente, por exemplo, para incrementar a sua resposta, o que você errou, como você poderia ter acertado, qual está sendo a sua dificuldade, e depois ir assistir uma videoaula sobre o assunto, ou coisas ali, pegadinhas que existem para você prestar atenção e não cometer mais.
Então eu indico esse assim, gente, é um método perfeito. Eu usei ele, com ele que eu fui aprovada na Federal, então eu extremamente indico pra vocês. Fui aprovada com ele na ETEC também, mas assim, na Federal foi onde eu realmente vi toda a diferença daquilo, tudo aquilo acontecendo. Então eu realmente indico que você coloque em prática, porque você com certeza vai ter resultado com esse método. Agora falando com vocês sobre repetição espaçada, que é aqui a curva de esquecimento que eu citei pra vocês. A curva de esquecimento, então, mostra pra gente há quanto tempo a gente vai esquecendo as matérias, e aí que tá o verdadeiro segredo pra você realmente lembrar de tudo aquilo que você estudou, pra você realmente lembrar das matérias por anos, porque com a curva de esquecimento você consegue ter ali exatamente qual é o período em que você precisa estar revisando as matérias. Então você pode revisar por flashcards, você pode revisar ali as anotações por tópicos que você fez, você pode fazer novas questões para ver ali o que você não lembra mais, o que você precisa voltar a melhorar. O flashcard, né, é uma ótima, porque se você acertou, você coloca numa pilha, se você errou, você coloca em outra, se você não sabia, você coloca em outra, e aí o flashcard mesmo já vai te ajudando nessa parte de curva de esquecimento, dessa repetição espaçada, para que você aprenda realmente o conteúdo e tenha aqui o conteúdo salvo na sua cabeça. Então, como eu falei pra vocês, esses são os métodos de estudo que eu mais indico para que você lembre as matérias, mesmo que anos depois de você ali ter estudado, gente. É algo que tem me ajudado demais. O método de estudo ativo é o método mais poderoso para você que está estudando para as provas, para os vestibulares, para o vestibulinho, ou para você até mesmo que precisa colocar aquilo em prática no trabalho e ainda não sabe. Por exemplo, gente, eu fiz técnico em desenvolvimento de sistemas e tem muita coisa ali de código que muitas vezes a gente não lembra. Você só lembra se estiver colocando em prática. Então, no último ano, como eu estava fazendo TCC, eu fazia aquilo, por exemplo, 3, 4, 5 vezes por semana. Então aquilo foi mesmo realmente fincando no meu cérebro, criando raízes no meu cérebro, que hoje, se eu pego um código para programar, fica muito mais simples do que para alguém que é iniciante ainda. E é sobre isso, gente, é sobre uma construção que a gente vai fazendo, que ao longo do tempo vai gerando frutos, e você vai conseguindo aumentar suas notas, você vai conseguindo se tornar uma pessoa mais interessante também, porque quem tem conteúdo se torna uma pessoa mais interessante, para você conseguir realmente conquistar tudo aquilo que você deseja. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta método ativo para eu saber quem tá comigo até o final dos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se ele te ajudou, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Me segue também lá nas outras redes sociais, que é @AnaCSParra, e eu posto muito conteúdo de produtividade, organização e estudos por lá também. Eu espero que esse vídeo tenha realmente ajudado. Então esse foi o vídeo, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!